até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Esses partidos aqui, o irmão explicou, até o heresias, que falou das divisões, das rachaduras. E se nós verificarmos o que vem a ser isso, nós encontramos um paralelo em Gálatas 5:20 nos frutos da carne. Ali no versículo 20, os dois últimos itens são, na minha tradução, dissensões e facções. Então, está ali nesse estado de Corinto se manifestando a carne. E nós sabemos que isso a carne não tem o seu lugar ali. E fazendo um paralelo do que o irmão acabou de explicar também de Mateus 18:20, quando nós estamos reunidos, nós não nos reunimos, nós não combinamos, vamos nos reunir e fazemos aqui combinamos entre pessoas que estão de acordo fazer uma reunião. Não. Estamos reunidos. O Senhor nos reuniu. E o Senhor nos escalou, se eu posso dizer esses termos, na configuração que temos aqui. Temos ali um irmão que talvez, naturalmente, para mim, não é fácil conviver com ele. O caráter dele não é assim, não se encaixa bem com o meu. Mas não é uma questão de afinidades naturais, de simpatias ou antipatias. Aqui nós estamos reunidos no Senhor, e é o Senhor que é o centro, o ponto, o elemento central de atração. E quando tivermos essa ótica, então isso vai nos facilitar também para conviver naturalmente com pessoas tão distintas daquilo que nós apreciamos, talvez. E é importante que isso seja assim, que nós entendamos esse princípio, para que possamos efetivamente nos reunir em igreja, estar propiciando ao Senhor Jesus o espaço para Ele estar no centro e ali conduzir as coisas e ditar as coisas como Ele as quer. Temos que, portanto, tirar o foco de nós e desligar a carne e ver somente ao Senhor Jesus e dar a Ele o lugar que compete. Ich würde gerne noch etwas darüber nachdenken mit euch. Vers 18 Spaltungen, Vers 19 Parteiungen. Das steht bei euch. Auch Parteiung? Parteiung? Einige haben Parteiung, andere Heresias. In der französischen Übersetzung von Darby steht vor Parteiungen Sekte. Na tradução de Darby francesa, para os partidarismos está ali seita, está lá seita. Aber zuerst zu dem Wort Spaltung. Então, primeiro para essa palavra sobre partidos, divisões. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Holz gespaltet habt. Não sei se vocês já racharam lenha alguma vez. Einen dicken Holzklotz braucht man einen Spalthammer. Man setzt einen Spaltmeißel an und muss hauen und langsam geht das Holz auseinander. Langsam. Você pega ali cepo de madeira e aí você coloca uma cunha nele e você vai introduzindo essa cunha e aos poucos ela vai rachando aquele cepo, aquela lenha. Ein Holzklotz wird oft nicht sofort auseinandergerissen, es beginnt langsam. Esse cepo ele não vai se rachar de uma vez só, vai rachando aos poucos. Und der Apostel Paulus sah auch hier schon unter den Korinthern eine Spaltung. Es war etwas, was sie auseinanderreißen wollte. E o apóstolo Paulo estava vendo aí entre os coríntios também já essa divisão, essa rachadura, começando aos poucos ela ia se tornando uma divisão. Sehr oft sagen wir oder hören wir bei einer Ehescheidung, das habe ich schon lange gesehen, diese Spaltung habe ich schon lange gesehen. Então, muitas vezes nós dizemos com relação a um casamento que findou numa separação, faz tempo que eu estava vendo isso acontecer.
essa divisão, essa separação já estava acontecendo. Eigentlich traurig, wenn du das gesehen hast. Então, é triste se nós vimos isso. Du hättest früher reagieren müssen. Você poderia ter reagido mais cedo. Der Apostel Paulus warnt die Korinther vor einer Spaltung. E então, o apóstolo Paulo, ele adverte os coríntios quanto a essa divisão, essa rachadura. Aber ein Christ, sehr oft, er sieht weiter. Mas um cristão, muitas vezes, ele enxerga mais longe. Ohne dass er das Resultat schon haben will, aber er sieht weiter. Und das sieht Paulus in den Vers 19, in den Parteiungen. Sem já ter o resultado, mas ele já consegue enxergar mais longe, assim como o apóstolo Paulo. Und ich denke, das Wort Sekte klingt hart, aber es ist ein Stück Wahrheit. Das Wort Sekte, was schon mal übersetzt wird. Eu penso que a palavra seita é uma palavra dura, mas é a realidade. Und dann ist für uns die Frage, Então, para nós vem a questão, a pergunta: was ist mit all diesen Benennungen? Was ist mit all diesen Kirchen? o que houve? O que acontece com todas as denominações, com todas essas, entre aspas, igrejas? Wie gehen wir mit ihnen um? Como que nós lidamos com isso? Sind wir die Besten? Nós somos os melhores? Erstens müssen wir nie denken, wir sind die Besten. Primeiro que nós nunca devemos pensar que nós somos os melhores. Aber wir versuchen zu tun, das was Gottes Wort uns sagt. Mas nós procuramos fazer o que a palavra nos diz. Und in Gottes Wort gibt es nur einen Leib. E na palavra de Deus existe apenas um corpo. Und wenn wir die anderen Benennungen sehen, müssen wir vor allen Dingen die einzelnen Menschen sehen, die da drin sind. E quando nós vemos então as denominações, nós temos de ver as pessoas, o indivíduo dentro dessa denominação. Und unter diesen Menschen in den Benennungen gibt es zwei Klassen. E entre essas pessoas dentro das divisões, existem duas classes. Es gibt solche, die errettet sind Existem os que são salvos und an einem System festhalten. e que se agarram a um sistema. Und es gibt solche, die nicht errettet sind und die glauben, durch das System errettet zu werden. E existem aqueles que não são salvos, mas que creem que por meio desse sistema vão ser salvos. Auch wir müssen vorsichtig sein, auch wir hängen nicht an einem System. E nós também temos de ser cautelosos, nós não estamos agarrados a um sistema. Woran hängen wir? Aqui nós nos agarramos. Woran hängen wir? Aqui nós nos agarramos. Der Apostel, als Petrus ins Wasser unterging, griff er zu der Hand des Herrn Jesus. Wir halten uns an dem Herrn Jesus. Quando Pedro estava afundando na água, ele se agarrou à mão do Senhor Jesus. Nós seguramos na mão do Senhor. Deshalb noch einmal. Então, mais uma vez. Mit allen Benennungen, und so gut sie auch sind, und so evangelistisch sie auch sind, und die schönsten Gebäude, die sie haben, Com todas as denominações, die schönsten Gebäude, por mais que eles tenham belas construções ou evangelistas que sejam, solche Dinge müssen uns nicht davon abhalten, wenn wir vielleicht nur einige wenige sind an einem Ort. essas coisas não nos devem impedir, mesmo que nós sejamos poucos, que nós atemos a palavra. Denn der Jesus hat gesagt, da wo 2 oder 3 zu meinem Namen versammelt sind, will ich in ihrer Mitte. Porque o Senhor Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Nosso irmão Nelson Paulinho falou sobre ordem. Depois, os dois irmãos aqui falaram sobre a questão da reunião e da importância da reunião e destacaram o que é uma reunião caseira e o que é uma reunião ao nome do Senhor. Eu gostaria de ler um texto que nos dá uma boa direção desta ordem, em Atos capítulo 20, versículo 6. No versículo 7, que diz assim: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles aquele porto, onde passamos uma semana. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos
com o fim de partir o pão, e assim por diante. Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava-os, prolongou o discurso até a meia-noite, etc. O que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: eles estavam viajando. Eu estou falando para nós conectarmos essa questão da ordem. Paulo é um apóstolo. Ele não estava sozinho, ele estava viajando com alguns irmãos. Ele podia continuar o seu trabalho, aquele irmão que ensinava tanto, e ele passou o Sturs com aqueles irmãos lá de Trode, e passou uma semana, melhor, 5 dias aqui, né? Uma semana disso. Mas é interessante que, por questão de ordem, certamente fez as reuniões que tinham que ser feitas, ensinou a palavra, mas observemos aqui a questão da ordem, é isso que eu quero chamar a atenção. No versículo 7 diz: no primeiro dia de semana, estando nós reunidos. Ou seja, aquele dia era um dia muito especial, porque naquele dia, o primeiro dia da semana, eles estariam partindo o pão. Talvez aqui nos dê uma clareza maior, porque às vezes nós questionamos e ficamos pensando, e até conversamos com alguns irmãos, sobre... Porque existe um conceito, né? Até falava com o irmão ontem, existe um conceito de que, de repente, a pessoa pode estar em viagem, né? Ou então tem um irmão que está lá isolado em determinado lugar, e junta-se lá 2 ou 3 irmãos para ir lá partir o pão na casa daquele irmão. Ou então está um grupo de irmãos viajando, e lá naquele encontro, nas férias, faz lá o partir do pão. Então talvez esse texto aqui nos ilustre de que não foi assim com Paulo, né? Havia ordem, havia um dia determinado e havia um local determinado onde lá estavam partindo o pão. Não era qualquer lugar. Talvez mais irmãos queiram falar e incrementar um pouco sobre esse texto, porque eu penso que, sobre essa situação, porque eu penso que é muito importante dar essa clareza para todos nós. Então, só para continuar o pensamento do nosso irmão Davi, Romanos capítulo 16 nos mostra que realmente é algo que já está estabelecido. Então, no versículo 3 diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Aí no versículo 5 diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Algo que nos mostra que existia. Então eles não foram lá simplesmente para visitar Priscila e Áquila. Havia ali uma reunião então estabelecida. E assim no capítulo 16 há outras ocasiões que também nós podemos ver, que nos mostra, como tem o versículo 15, que mostra que havia reuniões onde havia pessoas envolvidas. Mas eu queria só dar ênfase aqui no que o Davi falou. Uma reunião estabelecida em um lugar. E aqui fica muito claro que estava estabelecido. Não sei se alguém tem alguma outra situação em que se ia lá e se partiu o pão sem estar estabelecido. Desconheço. Só para arrematar, às vezes nos dizemos, para simplificar, que nós partimos da ceia do Senhor à mesa do Senhor. Então, quando há uma reunião estabelecida, não está estabelecida porque eles decidiram começar a partir o pão. Eles o fazem em comunhão com as demais assembleias que representam o corpo de Cristo no mundo inteiro.